Teve um ponto muito importante que foi mencionado. Na verdade, surgiu lá no Fórum de São Petersburgo. Foi um discurso de um homem chamado Andrei Bezrukov, ex-oficial do SVR, que é o antigo KGB, e ex-chefe da agência. Uma pessoa muito séria, de alto escalão. Ele disse que, como consequência do que aconteceu no Irã e de forma mais ampla nas relações com os Estados Unidos, a Rússia entrou em uma nova e prolongada confrontação global com o Ocidente. Segundo ele, isso representa uma mudança fundamental na natureza da guerra e vai definir a política e a sociedade russas no futuro previsível. Ele afirmou que isso pode durar de 20 a 30 anos. E que, em vez de uma guerra tradicional, trata-se de uma guerra de desgaste, voltada para enfraquecer sistemas críticos, incluindo infraestrutura, redes de comando, tecnologia, ativos espaciais e também os domínios biológico e da informação. Ele disse que o Ocidente vê a Rússia como uma ameaça existencial e está evitando deliberadamente um confronto nuclear, preferindo uma estratégia de escalada gradual. E aí ele usou a mesma analogia que eu usei com você há pouco tempo. Ele diz que a Europa está tentando ferver o sapo russo na água, aumentando o calor aos poucos até que ele não resista mais. Então isso vai ser uma nova economia, um novo mundo. No centro de tudo isso está a autodefesa. Como é que todos esses países, Rússia, China, vão se proteger da política que os Estados Unidos estão adotando neste momento? Como é que eles vão se proteger? Bom, a resposta é que eles vão ter que se tornar menos dependentes de coisas que não conseguem controlar. Talvez alguns tenham petróleo e possibilidades de energia, mas comida, fertilizantes, todos esses outros aspectos da vida moderna, eles vão ter que encontrar alternativas ou então se tornar muito mais autossuficientes. Eu acho que a gente vai ver uma grande mudança, não só da Rússia, mas do mundo inteiro, para uma economia diferente, saindo, digamos assim, de uma economia globalizada e indo para algo muito mais defensivo. Como disse o oficial do SVR, uma economia defensiva, uma postura defensiva, para poder lidar com sanções, tarifas e a guerra econômica vinda dos Estados Unidos. E também para escapar dos riscos ligados ao dólar, encontrando formas de administrar as finanças sem depender do uso do dólar. Então, se é mais ou menos por aí, porque se a gente olha para a Rússia e o Irã como duas engrenagens dentro de uma máquina maior, os dois parecem estar pensando no longo prazo. Quando você fala da Rússia, talvez em algo como 20 anos. E está claro que se o Irã está seguindo aquele caminho estratégico que você mencionou há alguns minutos, isso também implica em anos, no plural, um período indefinido, mas com uma mentalidade voltada para o longo prazo. O presidente Trump está irritado e ele não consegue resolver algo que esteja a poucas semanas de distância. Ele vai querer agir logo, porque a gente não tem paciência, a gente não pensa nada a longo prazo. Então deixa eu te perguntar sobre outra engrenagem bem importante dessa máquina internacional, a China. Você acha que eles estão desempenhando um papel parecido com o do Irã e da Rússia? Exatamente. E é isso que eles estão fazendo. Estão fazendo com outras ferramentas, só isso. Estão usando terras raras, estão usando tecnologia. E veja, isso faz parte dessa guerra maior, porque os Estados Unidos deixaram bem claro, eles chamam de Pax Silicônica, e querem ter o monopólio dos data centers e do controle da tecnologia, e também dessas tecnologias de inteligência artificial invasiva, para poder controlar a segurança. Mas o problema para os Estados Unidos, com a inteligência artificial, são dois. Primeiro, eles não têm energia elétrica o suficiente. E segundo, não é lucrativo. E o grande problema de rentabilidade. Então, eles estão desesperados para conseguir novos recursos. E é por isso eu imagino que o Trump sugeriu que os Estados Unidos talvez façam um investimento nessas áreas, empresas de inteligência artificial, e coloquem dinheiro público para, de certa forma, socializá-las.
Mas o ponto principal que eu quero destacar aqui, que também afeta o Irã, é o que eles fizeram para resolver o problema da falta de energia nos Estados Unidos e do alto custo da energia. A energia na China custa cerca de 1/6 do preço que custa nos Estados Unidos. Então eles transferiram os data centers para o Golfo, para os Emirados Árabes, para o Bahrein. Grandes centros de dados estão sendo levados para lá porque há oferta de energia barata disponível nessa região. E o Irã, assim como outros países, vê isso da seguinte forma. O que está sendo proposto é, digamos, transformar o Golfo em um protetorado econômico dos Estados Unidos na área de inteligência artificial, dominando a IA deles em nome dos Estados Unidos, mas usando isso contra o Irã, contra a Rússia e contra a China. E é por isso que o Irã também está dizendo, olha, se vocês querem coexistir com o Irã no Golfo, se livrem desses data centers. Para que gastar 30 bilhões de dólares em data centers? Isso faz parte da estrutura que os Estados Unidos estão montando, na esperança de que todo mundo acabe dependendo do Vale do Silício para ter acesso à inteligência artificial, à computação e a tudo mais. Os Estados Unidos talvez não tenham mais o petrodólar, mas teriam a renda e o lucro da tecnologia de IA como um novo monopólio. E isso vai garantir a prosperidade futura dos Estados Unidos. Agora, a questão de saber se isso vai funcionar ou não é outra história. Mas o princípio para o Irã, a China e a Rússia é que os Estados Unidos não podem simplesmente transferir, por assim dizer, essa estrutura de controle e monopólio para o Golfo, ao lado do Irã, porque isso é hostil ao Irã. E o Irã enxerga dessa forma. Eles estão dizendo, vocês precisam se integrar às estruturas econômicas asiáticas. Precisam fazer parte da Ásia se quiserem sobreviver no Golfo. Não dá para ser apenas uma extensão do Vale do Silício aqui do lado, usando seus centros de dados para nos vigiar e para atacar tudo o que vocês consideram uma ameaça a Israel ali no Golfo. Então, me deixa te perguntar o seguinte, só para manter a continuidade aqui. Para simplificar, vamos supor que esse é um conflito que pode durar uns 20 anos e que essas pessoas estão se preparando mentalmente para isso. Ou seja, não é só sobre o que vai acontecer amanhã ou no próximo mês. Eles estão pensando no longo prazo, quase independentemente de como as coisas se desenrolem agora, no curto prazo. Os Estados Unidos conseguem vencer esse jogo de longo prazo? Ou talvez uma pergunta ainda melhor, a gente consegue competir com isso se a nossa mentalidade está sempre voltada para a próxima eleição? A gente nunca olha mais do que 2 anos à frente. Qual é a sua avaliação? Olha, eu diria que a gente está em uma nova guerra. É uma guerra de visões civilizacionais realmente profundas. Civilizational visions. For Iran, as I said, it is about, Para Irã, como eu disse, a questão é que eles estão dispostos a se sacrificar pela própria autonomia, pela soberania, pelo direito de escolher o próprio destino. E o mesmo vale para a Rússia e também para a China. A China, do jeito dela, está fazendo isso. Então existe um horizonte de curto prazo e um de longo prazo. O horizonte de longo prazo foi descrito de forma bem clara por aquele ex-oficial russo do SVR, num discurso muito interessante, em que ele fala que precisa haver dissuasão, que o Ocidente tem que sentir medo da Rússia. Então é preciso fortalecer a capacidade de dissuasão, se preparar para uma guerra longa, mas ao mesmo tempo para uma guerra curta. E aí vem a pergunta, qual vai ser a falha? O que vai mudar? O Trump está numa armadilha, Israel também está numa armadilha. Trump is in a trap, Israel is in a trap. Israel is in just as much a trap. Israel está tão presa nessa armadilha quanto os Estados Unidos, e o Trump também, quando se trata da questão com o Irã. Eu posso explicar, mas essa é a realidade. Então, como isso vai acabar? Olha, eu acho que não vai levar 10 anos, nem mesmo 10 meses.
Provavelmente vai começar a se resolver quando a Europa cair do penhasco econômico. E isso pode acontecer bem em breve. Vai faltar combustível para os aviões, vai faltar diesel para abastecer as lojas da região, a gasolina vai ter que ser racionada. Tudo isso vai começar a acontecer. E aí provavelmente esse capítulo chega ao fim. Porque nesse ponto, os Estados Unidos devem chegar à conclusão de que o melhor a fazer é encerrar tudo, sair e deixar as coisas como estão. Get out and let things stay as they are. Bom, vamos dar uma olhada em alguns desses obstáculos, porque você escreveu algumas coisas no seu Conflicts Forum que, na minha opinião, se conectam diretamente com o que estamos falando aqui. Algumas dessas questões eu acho que vão ser novidade para o nosso público, porque ainda não estão na grande mídia, nem sequer estão sendo discutidas por aqui. Mas há ventos contrários bem fortes, até dentro de Israel. Quero focar em 2 pontos. What the Israeli military plans are as well. So I'd like you to speak to those 2 things. Let's look first at the Netanyahu part. You write in this one, Netanyahu failed to reignite the war. At least this is up to this point. A new and dangerous strategic equation now. Existe agora uma nova e perigosa equação estratégica que limita o poder de Israel. E aí, você vê esse post aqui desse Ben Caspit que diz que numa aparição ontem diante das câmeras, Netanyahu parecia um balão murcho. E quando a gente lê um pouco mais a fundo, de uma situação em que Israel agia livremente no sul do Líbano e bombardeava o Hezbollah, lá em Beirute, sempre que achava necessário, passamos a ser reféns dos iranianos. Israel não aguenta mais rodadas de guerra com o Irã. Então vamos ver, se o Trump conseguir o que quer, o que isso vai significar. A economia não vai aguentar, ele diz. O público não vai aguentar. O sistema de segurança vai ter dificuldade para aguentar. E tudo isso é verdade na era Trump. Netanyahu não queria encerrar essa guerra. Ele queria chegar até o fim do mandato. E conseguiu. Isso é uma vitória absoluta, que ao mesmo tempo é uma perda estratégica terrível para o país. O que ele quer dizer com isso? He means this. If you look at this, Ele quer dizer o seguinte: se a gente olhar isso no contexto geral, não é só sobre o Líbano. Israel vem seguindo essa política em todo o Oriente Médio desde 7 de outubro. Uma guerra sem negociações, sem política, simplesmente uma guerra para garantir território, para estabelecer uma grande Israel e para remover, expulsar e exterminar qualquer inimigo em potencial. Os israelenses chamam esse projeto de uma guerra permanente até a raiz. E a palavra raiz já diz tudo o que isso significa. É isso que estamos vendo em Gaza. É isso que temos visto no sul do Líbano. E o que está vindo agora de pessoas e de líderes militares e políticos de alto escalão é a admissão de que falharam. Israel falhou. Achava que o Irã iria desmoronar. Acreditava que haveria uma revolta que tomaria o poder do Estado. E isso não aconteceu. Desabou. Na verdade, e é isso que os israelenses estão dizendo, o Irã saiu mais forte dessa guerra, mais resiliente e mais unido. E o que aconteceu? A gente está preso num atoleiro no Líbano. Não dá para vencer. Não temos uma estratégia clara no Líbano. Também não dá para vencer em Gaza. A situação só piora. O Hezbollah e o Hamas estão ficando mais fortes em toda a região. Existe essa política de vitória militar absoluta. Mas não temos tropas para isso. Seria preciso, 6 ou 7 vezes o tamanho das forças de defesa de Israel que temos hoje. Precisaríamos de 6 ou 7 exércitos como o atual para dar conta do que está sendo exigido. Estamos presos nessa situação e precisamos repensar esse projeto, Sr. Netanyahu. Não funcionou essa agressão militar extrema para tentar garantir domínio e hegemonia de Israel em toda a região. Dominance and hegemony for Israel across the region. We've succeeded nowhere with it. A gente não teve sucesso em lugar nenhum com isso, e está custando muito caro. E como Ben Caspi disse naquela entrevista, o povo não está mais com a gente. Eles conseguem ver que foi uma derrota. Disseram para eles que o Irã ia desmoronar como um castelo de cartas,
que tudo seria dividido e acabado, e que Israel sairia como a hegemonia indiscutível da região. Mas, na verdade, eles ainda estão lutando em todas as frentes e não estão vencendo. Então, essa é uma grande questão. Como lidar com isso? Bom, uma das respostas é voltar à velha equação de Ben-Gurion. Israel é um país pequeno, com fronteiras pequenas, população pequena, economia pequena, exército pequeno. A gente precisa ficar dentro dos nossos limites, dentro das nossas fronteiras. A gente não pode se dar ao luxo de querer controlar tudo. A gente não tem como controlar toda a região pela força das armas, militarmente falando. Somos um exército de reservistas, um exército de inspiração clausewitziana, que acredita que a guerra é apenas uma continuação da política. Então o debate está acontecendo. E, na verdade, o que está sendo colocado aqui é o seguinte: será que toda essa estratégia foi um erro? Será que precisamos repensar toda a ideia do sionismo, de direitos especiais para um grupo populacional em territórios compartilhados com outros povos? Será que temos que repensar as próprias estruturas? Então, o que está em curso é uma crise real, uma crise existencial. Ela já começou, mas ainda não chegou ao seu ponto final. Ainda não se concretizou. Mas se você olhar as pesquisas, o Netanyahu, pela primeira vez, eu sempre fui aquele que dizia, olha, não pense que o Netanyahu vai simplesmente ser removido e substituído. Ele é um sobrevivente. Eu já vi isso acontecer, eu sei disso há muito tempo. De algum jeito ele sempre escapa. É como uma cobra escorregadia. Ele se mantém no poder. Mas desta vez parece mesmo uma crise. Eu não tenho certeza se ele vai sobreviver a isso. As pesquisas mostram que ele não vai. O processo na justiça indica que ele não vai sobreviver ao julgamento. E ainda não houve nenhum perdão concedido a ele pelo presidente. Então é uma crise de verdade. Essa é a crise lá. E a crise em Washington é diferente. O Trump está encurralado. Se ele continuar com a guerra, isso vai prejudicá-lo politicamente. Se ele prolongar e intensificar o conflito, as pesquisas dele, que já estão em baixa, só vão piorar. A economia, todo mundo diz que neste mês, em junho ou até julho, a gente vai começar a ver os efeitos da falta de energia em todo o sistema. Vamos ver cadeias de suprimentos se rompendo, falta hélio, falta fertilizante. As economias já começam a sentir essas, digamos, rachaduras. As pessoas estão perdendo a capacidade de pagar pelas coisas, porque o dinheiro que vinha do comércio de petróleo não está mais disponível para outras áreas. Então, eu acho que é uma situação muito séria em Israel neste momento. Na verdade, eu quero ir por esse caminho. Você mencionou a capacidade de sobrevivência do Netanyahu e essa habilidade impressionante que ele tem, independentemente do que se pense dele pessoalmente, de entrar e sair do poder tantas vezes, mesmo depois de alguns desastres políticos que ele enfrentou, e como ele consegue se reerguer. Você também escreve em outro texto aqui que Israel está deslizando para a anarquia. E mostra algumas manchetes. Israel alerta que está deslizando para a anarquia. O purgado Netanyahu completa o controle de quase todos os centros de poder em Israel, enquanto as eleições se aproximam. E sob o primeiro-ministro mais autoritário de todos os tempos, os leais a Netanyahu assumem o comando do Mossad. Começam os tumultos. E essa última aqui. Netanyahu deveria declarar seu objetivo, guerra eterna. Nenhum dos seus principais indicados na área de segurança o desafiaria. Eles talvez sejam mais radicais do que é. O que isso te diz sobre o futuro próximo de Israel? Eu só quero deixar claro que todas essas citações não são do Conflicts Forum nem minhas, pessoalmente. São reflexões sobre o que tem sido escrito em Israel a respeito da situação política. Então são citações do que as pessoas estão dizendo lá. Mas eu vou resumir, se quiser, para dar uma visão geral. Netanyahu construiu uma máquina ao longo de 20 anos, uma máquina política, através do Likud e de tudo que vem junto. É uma máquina extremamente poderosa. Só que Netanyahu está doente, parece doente,
parece derrotado, parece cansado. E a questão é, se Netanyahu sair, essa semana eles vão decidir se vão convocar eleições agora ou não. Podem marcar para setembro ou talvez para outubro. Mas as pesquisas mostram que do jeito que as coisas estão, ele vai perder essas eleições. E aí pode acabar tendo que ir para a prisão se o julgamento continuar e se as decisões do tribunal forem contra ele. O que acontece se essa máquina desabar? É esse o ponto que os israelenses estão levantando. Ele construiu uma máquina ao longo de mais de 20 anos, uma máquina política, como aquelas que a gente via antigamente em Chicago, sabe? Uma máquina política complexa. Aí, de repente, o principal elemento dela, a engrenagem central, desaparece e toda a máquina desmorona. E isso pode levar a brigas internas e muita confusão. Por isso, naquela citação que você leu, ele está tentando colocar todos os seus principais aliados em posições de controle, mesmo que perca a eleição. Controlar o judiciário, controlar as estruturas, mesmo que perca a eleição, e talvez até garantir apoio caso ele conteste o resultado. Então, olha, a situação pode ficar muito, muito desagradável. Quer dizer, eu não posso afirmar que isso vai acontecer, mas há uma boa chance de que aconteça. E é isso que os israelenses estão dizendo sobre o assunto. Eu tenho visto apenas pessoas respeitáveis, comentaristas com experiência em Israel. E o que eles dizem é que a situação pode se transformar em anarquia e em brigas internas. E eu espero que isso ajude a entender o porquê. Porque se a máquina se desmantelar, quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai lidar com tudo isso? Ele colocou as pessoas dele no Shin Bet, no Mossad, o Serviço de Segurança e Inteligência, e em outros lugares, para conseguir controlar o país mesmo que perca a eleição. Isso vai ser aceito? Vai ser contestado? As pessoas vão reagir? Essas são perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta neste momento. E é por isso que a situação é tão delicada. Então, voltando ao ponto de onde a gente começou, com aquela visão, a visão de longo prazo que os iranianos têm quando observam esse tipo de coisa. E claro, estamos falando de informações de fonte aberta, coisas que estão no domínio público, sem nem considerar o que eles possam saber nos bastidores com a própria inteligência deles. Como o Irã tenta explorar isso e de que forma isso entra nos objetivos de longo prazo do país? Olha, eu não acho... Quer dizer, sabe, os iranianos não vão conseguir participar, de certa forma, do cenário político israelense. Isso simplesmente não é possível. Quer dizer, é complexo demais até para a maioria dos próprios israelenses se envolver. Quer dizer, tipo... Mas se eles virem essa coisa balançando, talvez até rachada, isso vai influenciar as ações que eles precisam tomar para tentar ter sucesso? Ou para eles isso não vai fazer diferença nenhuma? Não, isso é só parte do quadro, que eles já têm há algum tempo. E como eu disse, um dos elementos disso é que o Ocidente, na prática, perdeu a guerra contra o Irã. Não conseguiu atingir seus objetivos. Do ponto de vista estratégico, foi um fracasso. Pode até ter havido uma ou outra conquista tática, mas no geral foi um fracasso estratégico. Os iranianos percebem que o Ocidente não tem capacidade militar para tomar a ilha de Karg ou retomar o Estreito de Hormuz. Pode continuar bombardeando, mas para quê? Já está bombardeando há semanas, sem conseguir parar os mísseis. E falando sério, até o New York Times relata que a maioria das chamadas cidades de mísseis continua funcionando e que meia hora depois de serem bombardeadas, os mísseis ainda estão sendo lançados de lá. Então eles veem tudo isso e percebem um Israel enfraquecido. E isso entra no cálculo, faz parte daquela lógica do que eu mencionei para você, a declaração vinda do gabinete do líder supremo. Uma declaração muito confiante, dizendo algo como: nós é que vamos ditar os termos do futuro, não aceitar que nos ditem. Que eles vão agir com autonomia e de acordo com os próprios interesses.
Eu não acho que isso deva ser retratado como uma espécie de luta por vingança contra Israel em si. Os iranianos não são exatamente assim. The Iranians are not really like that. For them Para eles, essa é uma guerra estratégica. E as dimensões dessa guerra chegam até o Golfo, profundamente ligadas ao que está acontecendo na Rússia. Quero dizer, a guerra no Irã influenciou o modo de pensar dos russos, como eu já mencionei, e até o pensamento chinês foi afetado. Uma das razões de fundo que os levou a fazer essa declaração ousada, e talvez a mais importante, foi a percepção de que, antes mesmo de a guerra realmente começar, muitos iranianos, não a maioria, mas uma minoria pequena e significativa, acreditavam que o objetivo dos Estados Unidos era fazer algo parecido com o que aconteceu na Venezuela, enfraquecer o Irã e colocar Rezaei como novo líder do país. Hoje ninguém mais acredita nisso no Irã. Now, no one believes that in Iran. Everyone believes Ninguém. Todo mundo acredita que o objetivo fundamental, tanto de Trump quanto de Israel, era destruir o Irã e destruí-lo completamente como Estado. E isso acabou afetando outros. É por isso que agora os russos também começaram a repensar. Eles achavam que o conflito deles com os Estados Unidos tinha como meta basicamente voltar aos anos 90 e tirar o Sr. Putin do poder, colocando no lugar alguns oligarcas mais maleáveis, com quem pudessem fazer negócios e, a longo prazo, dos recursos russos. A opinião na Rússia mudou, e eles entenderam que o objetivo, desde o começo, e já faz 200 anos, é a destruição completa da Rússia como Estado. Eu acho que isso não vai funcionar muito bem pra gente. E essa tentativa provavelmente vai acabar trazendo problemas de verdade para nós. Olha, foi um programa fascinante. Ele realmente mostra coisas que a gente normalmente não entende, ou que quase nunca são discutidas nesse meio. Tem questões muito maiores envolvidas, e eu agradeço de verdade. Muito obrigado por ter vindo hoje. Obrigado por me receber. Muito obrigado. Como vocês viram, a gente já falou sobre o Conflicts Forum aqui no programa. Tem muito conteúdo interessante lá. Vale a pena voltar e dar uma olhada. conflictsforum.substack.com para acompanhar mais do trabalho do Alistair. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado. A gente agradece muito a vocês. Daqui a mais ou menos 1 hora, a gente volta. O Larry Johnson vai entrar com todas as fontes dele, que são excelentes. Ele tem várias informações novas sobre o que aconteceu durante a noite e o que pode acontecer a seguir nessa guerra. Então vamos analisar melhor a situação tática, e ele tem ótimos pontos de vista. Você não vai querer perder. E depois, o Robert Barnes, acho que vai ser por volta de 1h45 da tarde, vai trazer uma análise sobre o que está acontecendo dentro da Casa Branca e como estão sendo tomadas algumas dessas decisões. E aí, acho que à tarde, por volta das 3h30, a gente vai ter o Art Berman de volta. Ele vai analisar como a indústria e o mercado de petróleo têm feito um trabalho realmente impressionante para manter o fluxo de petróleo circulando num mundo tão limitado. Mas o que será que aconteceria se o Trump cumprir a ameaça de voltar a atacar o setor de energia? Você com certeza não vai querer perder isso. Cada um desses programas é diferente e mostra um lado distinto dessa guerra de hoje. É isso que você encontra aqui no Daniel Davis Deep Dive. Tô ansioso para te ver lá, daqui a mais ou menos 1 hora. E olha, eu não fico tentando te convencer a comprar ouro, nem dizendo como você deve cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve no canal, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.